Todo cuidado é pouco hoje em dia. E aquilo que você não tem obrigação de falar, e nenhuma necessidade ou vantagem de expor, me diga, para que no final das contas, você vai lá e mostra ou conta para os outros? Contenha suas emoções, controle os seus impulsos e respeite a tua própria privacidade e disciplina, porque o melhor avanço é aquele que é feito no silêncio. Os melhores momentos são aqueles que ninguém sabe. Porque quando você sabe se virar sozinho e passar despercebido, deixando boa parte das circunstâncias ocultas, a paz se instaura no teu rumo e você garante uma mentalidade sem problemas desnecessários e sem estresse causado por si próprio. Sendo assim, quer aprender agora coisas que você não pode falar e nem mostrar para ninguém, pelo menos o básico para se manter oculto e se proteger do mal alheio? Então vamos ao que interessa. Focar em si mesmo. Vai por mim, quando você anuncia mudanças, quando divulga que finalmente focará em você, dando mais atenção para os estudos, estabelecendo disciplina no básico da sua vida, tendo esse desejo intenso de crescimento, sabe, é ótimo estabelecer essas atitudes e situações na sua vida. No entanto, quando você simplesmente sai por aí relatando esse fato e mostra para as pessoas as etapas que conclui e planeja, quando demonstra a elas as pequenas mudanças positivas que já conseguiu, 1000 distrações te cercarão e 1000 obstáculos aparecerão de surpresa ao seu redor. Por quê? Porque existe uma circunstância na nossa sociedade que é a seguinte: aparentemente, pessoas torcerão para o seu sucesso, mas quando você realmente começar a escalar, subindo de vida, muitos daqueles que aplaudiram a sua iniciativa começarão a odiar o fato de que realmente deu certo. Eles não gostarão de saber que você provavelmente ganha mais, que conseguiu o que eles nunca tentaram e às vezes nem pensaram, que se tornou aquilo que só existia na imaginação dessas pessoas. E às vezes nem isso. Quando você concretiza na realidade, bem na frente dessas pessoas, algo que elas nunca pensaram e nunca acreditaram que conseguiriam, quando você mostra para esses indivíduos o nível em que chegou e que isso tudo é possível, e elas sabem também de onde você veio, muitas farão de tudo para que você despenque desse nível em que alcançou. E elas podem muito bem conseguir, porque lembre-se, você conquistou, mas agora é o mais difícil, que é manter. E essa atitude dessas pessoas querendo a sua queda não é bem inveja. É, na verdade, o incômodo de não quererem que alguém esteja acima delas, entende? Elas não desejam necessariamente o que você ganhou. Elas apenas não querem acordar todos os dias tendo em mente que você conseguiu enquanto elas nunca tentaram. E essa mentalidade medíocre domina o Brasil. As pessoas por aqui odeiam a prosperidade do outro e por isso sempre inventam histórias quando alguém se dá bem na vida. Até mesmo o indivíduo que estuda incansavelmente todo dia é julgado em vez de admirado. Ah, olha essa pessoa, não faz nada da vida a não ser estudar. A maioria enxerga assim. Em vez de se inspirar na disciplina do indivíduo, elas só querem julgar e incomodá-lo, desmotivando. E por isso o Brasil é um país tão medíocre. Porque o foco individual não é valorizado. Muito pelo contrário, é desrespeitado. Logo, quando você finalmente iniciar a sua mudança pessoal, quando decidir acordar para a vida e por meio do básico dominar as etapas do seu rumo, de pouco em pouco alcançando novos níveis de vida e mentalidade, faça tudo isso em total silêncio. Não divulgue o seu progresso, não comente as suas dores, nem fale sobre os seus ganhos.
todo o sofrimento, a glória, a ascensão, você mantém oculto. Deixe que as pessoas pensem que você não faz muito por si mesmo. Deixe que te subestimem, porque é justamente se subestimando que você encontrará a paz e a ordem suficiente para alavancar sem que ninguém te atrapalhe, nem te julgue e nem mesmo destile ódio em sua direção. Excluir certas pessoas da sua vida. Tem gente que vê necessidade de, ao terminar certas relações, sejam pessoais ou profissionais, tirar uma satisfação, abordar a pessoa, explicar a ela o que ocorreu, o que você pensa, dar uma satisfação ou justamente pedir explicações. Por que você agiu desse modo comigo? Por que me tratou dessa maneira? Por que me traiu? As pessoas buscam essas respostas dos outros. Elas querem entender por que a decepção ocorreu do nada, ou como a traição se iniciou. É como se precisassem dessas informações para complementar o quebra-cabeça e dar um ponto final na história. Só que isso é apenas neurose da tua cabeça. Você não precisa completar o quebra-cabeça. Não tem necessidade de entender detalhe por detalhe o ato da pessoa. Afinal, cobra que envenena faz isso por pura natureza. Escorpião que sorrateiramente te ataca é a mesma coisa. Natureza. Se a pessoa te decepcionou, tratou mal, traiu a sua confiança ou até o rumo do seu trabalho inteiro, às vezes tentando roubar a sua ideia, são pessoas mau caráter, que em muitos casos não nasceram com uma boa índole. Pessoas malignas, que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Ou pessoas tão ignorantes, que seguiram os seus sentimentos sem entender o efeito dos seus atos. Em ambos os casos, você não precisa entender, apenas deve excluir, se afastar sem dar explicações ou sem buscar satisfação, sem conversa, sem esse tal ponto final, apenas interromper imediatamente toda a circunstância e quebrar os elos antes que as correntes te puxem para baixo. É essa a atitude inteligente. Ah, mas o indivíduo veio me pedir desculpas. Ah, mas e se a pessoa quer conversar? Se você pretende escutar um monte de falsidade, vá em frente. Porque dependendo do ato, você deve sempre perdoar e seguir o teu caminho sem rancor, claro. Mas não precisa perder esse tempo ouvindo desculpas fajutas. Muito menos ser tolo de aceitar e dar novamente acesso a essa pessoa. E outra, quando você no silêncio se afasta, tomando essa decisão rígida, sem papo com ninguém, você passa uma mensagem para todos. Se me prejudicar, se me decepcionar, não terá conversa. E quando você é conhecido por uma atitude definitiva como essa, como alguém pulso firme, muitos pensarão se realmente vale a pena tentar te prejudicar. Entenda, quando você tem uma fama rígida e bem-sucedida, quando sabem da sua seriedade que você não volta atrás, sentirão medo da ideia de tentarem te enganar. Lidar com o que te incomoda. Eu não aguento mais isso. Não tolero mais essas coisas na minha vida. Todo dia isso tira minha paz. Esses comentários apenas revelam as suas fraquezas para os outros. Demonstram de forma óbvia para todo mundo ao redor o que pode te desestabilizar. E me diga, por que ensinaria para as pessoas ao seu redor tudo aquilo que interrompe o teu raciocínio e desestabiliza a sua mentalidade? Por que apontaria para as pessoas aonde devem te atacar para que você perca o controle de si? Sem contar que essas reclamações, mesmo que quem escute não esteja na má intenção, a pessoa em muitos casos te considerará um chato, alguém fraco que em vez de resolver calado, fica aí desabafando como se fosse melhorar algo, sendo que apenas pesa o clima e interrompe a mente dos outros.
Porque esse é o ponto. Quando você reclama, você não só fortalece os efeitos negativos de um problema em sua vida, contaminando emocionalmente o teu raciocínio, deixando que a frustração lidere os seus pensamentos, como também influencia negativamente o ambiente ao seu redor. Reclamações são horríveis de escutar. Ninguém gosta disso. Ninguém quer saber toda hora do problema do outro. Portanto, pare de falar o que te incomoda. Pare de comentar à toa sobre os seus pontos fracos, porque ou te considerarão um chato, ou terão a chave para abrir a sua caixa de Pandora, multiplicando seus problemas. Apenas resolva por conta própria, seja lá o que for. Entenda os seus incômodos e de pouco em pouco estabilize a sua vida com calma, sem desespero, em vez de se desestabilizar na frente de todos. Avançar em planos. Os detalhes do seu objetivo, o seu atual interesse. Quando alguns descobrem essas informações suas, é como se soubessem exatamente para qual direção você vai e onde irá parar. Você então se torna previsível. Percebe? E tudo bem, em alguns casos, talvez nada aconteça, mas talvez a sua ideia seja roubada. Alguém também, na pura falta do que fazer, te atrapalhe e te dê dor de cabeça à toa. Ou até mesmo podem te tirar do caminho para que eles aproveitem a oportunidade. Compreenda de uma vez por todas, quando se trata da humanidade, você deve pensar em todas as possibilidades e evitar qualquer tipo de risco. Sendo assim, contar sobre o seu plano não é necessário e não traz nenhum tipo de vantagem, então pare de ser tão tola a ponto de contar. Se nada muda para ti, pelo menos não positivamente, para que revelar? Para que se expor? Eu já falei várias vezes aqui no canal do caso do indivíduo que era interessado por uma garota, contou isso para os amigos e não um, mas 2 amigos tentaram dar em cima dela. E isso é apenas um caso. Tem piores. Pode ocorrer coisas bem piores contigo. Pois é como já falei, mesmo que as pessoas não queiram, elas tentarão tomar de ti só para que você não tenha. Então, avançou em seu plano? Dê passos discretos. Passe despercebido e não deixe visível o teu interesse a algo. Ande por aí sem revelar nada. E se te perguntarem como andam as coisas, diga que tudo ok, sem detalhes, sem conversa fiada. É assim que você se protege e evita vulnerabilidades. A sua melhor fase? Felicidade. Tá aí uma coisa que você deve tomar muito cuidado na hora de ostentar. Pois do mesmo jeito que as pessoas se incomodam quando você toma a iniciativa de progredir, muitas não gostarão quando você esbanjar um sorriso no rosto, enquanto elas estão afundadas em problemas e estresse. A realidade é que, atualmente, você nunca sabe os problemas ocultos dos outros. As pessoas fingem muito bem, usam máscaras por trás de máscaras. E essa alegria, essa atitude de dar um bom dia alegre, de estampar um sorriso no rosto toda hora, de fazer questão de mostrar que está ótimo, às vezes comentando as excelentes situações que vivenciou na semana, falando também sobre a sua ida em tal restaurante, ou mostrando fotos de uma viagem. Isso pode ser uma bela corda no seu pescoço, porque essas informações, essa atitude de não conter a alegria, atrai muita inveja e frustração daqueles que não conseguem sentir um pingo de felicidade. Sem contar que é incrível estar na sua melhor fase, mas para que divulgar isso para os outros? Que outra explicação existe a não ser puro ego? Veja bem, você conquistou essa prosperidade para si mesmo ou para que as pessoas aplaudam? É nisso que deve pensar. Seja feliz por conta própria, porque já basta. No seu canto e aproveite ao máximo. É o suficiente. E pare de ser tão tolo em divulgar tão à toa.
porque momentos especiais devem ser discretos, coisas que somente você deve saber, e compartilhar ou vivenciar junto somente com uma pessoa também muito especial para ti. Agora ficar aí, dando brecha, sendo descuidado, revelando essa felicidade a troco de nada, para pessoas até que nem significam muito para ti, pode ser uma atitude fatal para você. Vai por mim. Se está na sua melhor fase, apenas aproveite, ao invés de interagir demais com as pessoas e postar essa experiência para todo mundo ver. Interpretar o seu passado. Pare de transformar o seu passado em historinha de superação, até feita em uma postagem na rede social. E pare também de tentar transformar as suas dores em curtidas e aplausos. Chega dessa imagem de vítima. O passado não é feito para se vangloriar, e nem para que as pessoas sintam pena de você. Nem mesmo também para fazer o contrário, que é, no caso, se odiar ou se arrepender de algo. Passado não se trata de emoções. Você não pode enxergar o que aconteceu contigo de um jeito emocionado e estúpido. No final das contas, o que deve fazer para valer é colher lições e potencial. Tudo que já aconteceu na sua vida provavelmente se repetirá em seu futuro. As circunstâncias podem mudar, mas a essência normalmente se repete. É como se a sua vida fosse definida por cartas de um baralho. E quando todas são usadas, são embaralhadas de novo, e um novo ciclo começa, com uma ordem diferente, mas as mesmas cartas. Entende? Então compreenda o jogo. Compreenda as regras que deve seguir a partir dos erros que já cometeu no passado. Analise também como ganhou antes, para agora ganhar ainda mais. Pense nas vantagens que obteve ao longo do caminho, para que agora domine os processos certinho e estabeleça as vantagens mais rápido, sabendo como garantir sempre e como usá-las na melhor hora. Ou seja, tudo que já ocorreu nesse jogo da tua vida você interpreta do modo racional, retirando o máximo de lições e regras possíveis e enxergando de forma fria e calculista os teus erros e acertos, para que o seu potencial e sabedoria só aumentem. É como eu disse, não é para sair por aí comentando seus ganhos nesse jogo, ou o que fez em tal momento, ou como tal coisa te surpreendeu na época, tal erro te decepcionou, sei lá. Pare com isso. Apenas estude o teu passado e enxergue do modo mais claro e racional possível, sem arrependimento, sem historinha de superação, sem bobagens emocionais. O passado é a lista de regras que você deve decifrar para que nas próximas jogadas estabeleça e siga à risca, tomando as melhores decisões. Definir as pessoas ao seu redor. Creio que seja essencial ter uma noção mais aprofundada sobre a índole e características dos outros, não para expressar o que pensa sobre elas. Na verdade, você deve sempre manter uma postura diplomática de ter boas relações, equilibrar as situações e evitar o máximo de problemas e intrigas desnecessárias. Porém, você tem que saber quem é mentiroso, quem é confiável, quem obviamente não é boa índole, e pessoas no geral que são descuidadas ou muito boas no que fazem e assim por diante. Basicamente, ter noção sobre como suas mentes e comportamentos funcionam. Porque quando você sabe ler bem os outros, você entende basicamente o que farão e os interesses que possuem, o que dá a ti um certo domínio do ambiente em que está. Afinal, pense comigo, um ambiente profissional ou social é definido pelas ações e escolhas das pessoas que constantemente estão nesse lugar, correto? E se você entende como cada um é, como cada um pensa, sabendo defini-las bem, entenderá com precisão o que falta naquele lugar, quais vantagens pode aproveitar, que mudanças consegue prever e assim por diante. Lendo as pessoas, você enxerga o presente e futuro do ambiente em que está, o que em muitos casos fará com que você seja considerado um visionário. Essa é a questão. Se reparar nas pessoas visionárias e extremamente sábias da história,
Em muitos casos nem eram tão talentosas assim, mas sabiam lidar muito bem com as pessoas ao seu redor, tirando proveito e aumentando o potencial dos detalhes e circunstâncias que a envolvia. Enfim, tenha noção sobre quem você lida, com quem conversa, sobre os seus parentes, amigos. Nunca abaixe a sua guarda e nunca enxergue alguém de forma totalmente emocional. Pode sim ter a emoção, até difícil de evitar em certas relações, mas coloque a razão analítica acima de tudo, porque quando você vê, nada pode te pegar desprevenido. Você entenderá tudo que está por vir. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.